Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém? Senhor, nós te agradecemos por mais essa noite. O Senhor já operou grandes coisas aqui, milagres já foram feitos, mas nós precisamos que a tua palavra fale conosco, porque só a sua palavra pode nos libertar. Ela é uma espada, ela é afiada e ela divide o nosso raciocínio, ela divide alma e espírito, juntas e medulas. Ela é tão poderosa que ela influencia nas questões terrenas e nas questões espirituais. Por isso te pedimos, ilumina a nossa vida aqui, a nossa mente essa noite, para que possamos sair daqui com uma boa semente, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar. Irmãos e irmãs, é certo que nós estamos numa guerra. Então desde quando você inicia sua vida cristã diante do Senhor, você é convidado a não ser só um participante do reino de Deus, em termos de absorver o que o reino tem, mas você também é participante, é convocado a entregar aquilo que você pode oferecer. Ontem a gente teve um discipulado aqui interessante, que o pastor Carlão estava aqui e ele falava, e eu nunca tinha olhado por essa perspectiva, né? O reino de Deus, dentro do reino de Deus, nunca o reino de Deus pede algo para receber. O reino de Deus, ele não pede nada para ele. O reino de Deus só doa, porque o reino, ele é tão rico. O reino de Deus, ele tem tanta abundância que ele só dá. Por isso que Jesus fala, é muito melhor dar do que receber. Então todas as vezes que nós entramos no reino de Deus, nós somos convocados a doar aquilo que somos, não só aquilo que temos. E a partir do momento que você é inserido dentro do reino de Deus, você é convocado para uma batalha, você é convocado para uma guerra. Mas você ir à guerra sem estar preparado é uma derrota certa. E o tema que nós estamos falando, que é famílias enraizadas. Pessoal, fica atento aí nos slides aí para nós, por favor. Que é famílias enraizadas. Esse mês nós estamos falando. Então eu preciso que você entenda que dentro do contexto de reino de Deus, é impossível você frutificar em outros lugares sem antes frutificar dentro da sua casa. Se você não estabelecer bem a sua estrutura familiar, se você não estabelecer bem, se você não enraizar bem a sua estrutura familiar, vai acontecer que você vai desenvolver dentro do reino de Deus, porque isso vai acontecer, mas em algum momento, por conta das raízes estarem muito rasas, qualquer tipo de tempestade vai te abalar e você vai ter que paralisar aquilo que você está desenvolvendo, voltar, resgatar a sua casa, e você terá que fazer isso. Porque não tem nada mais importante do que a sua família, do que o seu lar, do que a sua esposa, o seu esposo e seus filhos. Só que automaticamente, nessa paralisação que você está fazendo, nesse retorno, nesse passo atrás que você está dando, outras coisas que poderiam ser feitas, que estão sendo feitas, também vão ser prejudicadas. Quer dizer, duas coisas foram prejudicadas: a obra que estava sendo desenvolvida através de você, porque você paralisou, e a sua família que perdeu você, porque você não estruturou bem sua casa para prosseguir. Entende? Quando Paulo fala para Timóteo, lá no capítulo 3 de 1 Timóteo, ele fala para Timóteo, ele dá uma lista para Timóteo. Tem pelo menos 16 preceitos que ele fala: Timóteo, um homem de Deus, um obreiro, um pastor, um presbítero, um diácono tem que ter isso, isso, isso e aquilo. Mas o que mais me chama a atenção é que ele fala assim, ó: se esse cara não cuidar bem da sua casa, como cuidará da igreja? Isso fica parecendo que é só para mim que sou pastor, pastor Wesley, pastor Giovanni, ou os líderes. Não, isso é para você, porque nós fomos feitos reinos e sacerdotes. Todo mundo aqui tem uma oportunidade de liderar alguém. Todos nós aqui temos um chamado a liderar alguém. Todos nós aqui temos uma convocação a liderar alguém. Pastor Wesley falou isso há alguns dias aqui, que às vezes a gente pensa que não
Ah, pastor, mas eu não prego bem. Não, nós somos convocados a pelo menos a liderar bem a nossa própria vida. Se você não é líder de você mesmo, se você perde para coisas mínimas, então você precisa desenvolver esse espírito de liderança em você. Se você não consegue desenvolver em você esse espírito de liderança, você não consegue fazer um jejum terça e quinta. Se você não consegue desenvolver um princípio de liderança em você, você não consegue dizimar, você não consegue ofertar, você não consegue desprender de seu tempo para orar, para ler a Bíblia, você não consegue. Você não vai conseguir governar a sua vida, e assim é dentro da nossa casa. Se você não consegue entender que você entrou numa batalha, e que numa batalha qualquer distração é morte. Quando você entra numa guerra, para quem já foi militar aqui? Eu já fui militar. Nós não participamos de guerra, mas quando você passa no campo, quando você vai para o acampamento, qualquer distração, o tenente ou o capitão te pega e te rala depois. Por quê? Porque na guerra, qualquer distração que você tiver, não vai ser só uma punição, vai ser a morte. Dentro do reino de Deus, quando você está inserido no reino de Deus, automaticamente você está numa guerra. Você ganha a salvação de cá, mas de cá você ganha uma espada. Você ganha as boas novas do evangelho de cá, mas de cá você ganha um escudo, você ganha uma armadura, porque você vai para a batalha. Deus, Ele não instituiu a igreja para que ela inchasse, para que ela fizesse coisas para ela mesma. Não, ela foi levantada, ela foi salva, porque automaticamente vai se levantar um exército. O que Deus faz, a estrutura que Ele está fazendo, é no final levantar um exército. E eu te digo, se isso não começar dentro da sua casa, se você não começar a estruturar bem o seu lar, o seu casamento, os seus filhos, lá na frente vai dar um problema. Lá em Ezequiel 37, quando a Bíblia fala sobre o vale dos ossos secos, quando o profeta profetiza ali e ele determina uma palavra, quando os ossos se juntam, quando a carne se junta, quando o corpo é vivo, quando o espírito é soprado, no final fala que se levantou um grande exército. Então aquilo que parecia estar morto, porque às vezes você olha para a situação que você está vivendo dentro da sua casa, para a sua família, para a estrutura familiar, você fala assim, não tem jeito. Deixa eu te falar uma coisa, você só precisa de uma palavra. Você precisa só profetizar essa palavra. Você já tem ela. Você já tem. Você só precisa fazer o quê? Profetizar. Então quando Paulo aqui em Efésios capítulo 2 versículo 19, ele está falando assim, que já não sois estrangeiro nem forasteiro, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Aqui no original, família está dizendo um parente agregado, porque nós fomos enxertados em Jesus, amém? Então nós somos pessoas que agora fomos agregados à família de Deus. Deus tem uma família, sabia? E nós fomos agregados à família de Deus. E eu queria que você entendesse comigo o contexto de Paulo aqui em Éfeso, porque quando ele chega nessa cidade, só para você poder entender, Éfeso era uma cidade de muito comércio, era uma cidade muito próspera, e também era uma cidade muito difícil de espalhar o evangelho, porque ela era uma cidade muito idólatra. Tanto é que quando Paulo chega em determinada época em Éfeso, que ele começa a ministrar o reino de Deus naquele lugar, os comerciantes, eles começaram a querer expulsar Paulo, e o fizeram. Paulo teve que sair correndo de Éfeso, porque estava atrapalhando os negócios, porque a cidade ela era muito idólatra, e a conversão do povo estava atrapalhando o comércio da cidade. Só que Paulo sai de Éfeso, e quando ele escreve essa carta, alguns historiadores vão dizer que provavelmente ele já estava preso.
E ele começa a dar diretrizes para aquele povo, para aquela igreja que estava sendo estabelecida ali. E posso te falar uma coisa: quando você vai lá em Efésios capítulo 6, que é o último capítulo, Paulo fala de uma passagem muito conhecida, e provavelmente você já leu sobre ela. Se você não leu, você já ouviu falar, que é sobre a armadura de Deus. Quem já viu, já leu ou já ouviu falar? A armadura de Deus. E quando você lê aquele contexto de armadura no capítulo 6 ali, você vai ver que você lê e você enche de esperança, porque está te falando que você está sendo capacitado para entrar numa batalha. Só que todo o livro, ele traz um contexto de batalha no final do livro. Mas se você não entender que existem processos que nós precisamos alcançar, quando você chegar na batalha, essa batalha vai destruir você. E um dos preceitos que eu preciso entender é a estrutura dentro da minha família, dentro da minha casa. Então eu quero separar para vocês alguns tópicos aqui que dentro do livro de Éfeso Paulo dá algumas diretrizes. Se você abrir o capítulo 1 de Efésios, você vai ver que Paulo está falando sobre a redenção de Jesus para com a igreja. Então olhe bem, nós vamos caminhar com passos, e você vai entender no final o que eu estou querendo te dizer. Mas Paulo começa no capítulo 1 de Efésios, falando sobre a redenção de Jesus Cristo para com a igreja. Aqui estamos reunidos, como igreja reunida, você é igreja? Sim ou não? Porque sozinho você não é igreja, amém? Sozinho você é templo de Deus. Você só é igreja quando você está em comunhão, quando nós estamos fazendo a obra juntos, somos igreja do Senhor. Então a redenção de Jesus Cristo, ela não foi para um indivíduo, ela foi para a igreja do Senhor. A igreja do Senhor é a noiva dele. A igreja do Senhor é a noiva dele. Nós como igreja somos noiva de Jesus. Só que nós não merecíamos isso. E eu gosto muito da história de Boaz, lá no livro de Ruth. Depois se você quiser abrir, você pode abrir lá. O livro de Ruth é curtinho, você pode ler lá. Mas no livro de Ruth, no capítulo 4, Boaz casa com Ruth. Ele vai redimir Ruth, porque Ruth era viúva, mas ela não poderia adquirir posses, e as posses que ela tinha estavam retido com um tutor. Só que Boaz redime Ruth e casa com Ruth, mesmo ela não tendo o direito de casar. E por conta dessa redenção que Boaz teve com Ruth, todo o processo de redenção aconteceu, porque Jesus veio daquela geração. Boaz, ele era pai do avô de Davi. E Jesus veio daquela geração. Então, por conta de um ato de redenção que Boaz teve, Jesus nasceu dentro daquela geração, e Jesus vindo na terra, ele redimiu a igreja. Então deixa eu te falar uma coisa: quando você entra dentro do processo do reino de Deus, a primeira coisa que Jesus oferece para você é redenção. Ele oferece para você a redenção, a igreja é redimida. No capítulo 2 de Efésios, Paulo está falando sobre a porta da salvação e da adoção. João capítulo 1, versículo 12 fala assim: que a todos aqueles que o receberam, deu-lhe o poder de ser chamados filhos de Deus. Então abriu-se para nós uma possibilidade de salvação e de adoção. Por que eu estou falando de salvação e adoção? Porque tem gente que quer salvação, mas não quer ser filho de Deus. É possível, pastor? É possível. É possível eu buscar ser salvo e não querer ser filho? Sabe por quê? Porque tem gente que quer a salvação, mas não quer a responsabilidade de ser filho. E ser filho, ele vai exigir algumas responsabilidades, porque filho tem herança, servo não tem herança, filho tem herança, e para ter herança precisa ter responsabilidade. Deu para entender? Então eu não sei desde quando você converteu ao Senhor, se você buscou sua salvação. Eu te digo,
a porta da salvação foi aberta para nós, mas existe uma possibilidade de sermos filhos de Deus. A todos aqueles que receberam, deu-lhes o poder de ser chamados filhos. No capítulo 3, Paulo está falando sobre o crescimento e o conhecimento de Deus. Pastor, por que você está falando sobre os tópicos de Efésios? Porque eu quero que você chegue na sua casa e lê o livro de Efésios. Irmãos, você lê numa sentada. Eu li hoje numa manhã, preparando a mensagem. Não tem segredo. Pastor, acorda cedo, acorda 6 horas da manhã, acorda 5, você vai ler o livro de Éfeso em 1 horinha. Bem? Não estou falando besteira, não. Estou apertando demais, não, né, pastor João? Dói? Amém. Sabe por quê? Porque essas questões aqui faz toda a diferença. Porque no capítulo 3 ele está falando sobre crescimento e conhecimento de Deus. São processos de raízes profundas. E não esqueça, nós estamos falando de família. E você vai entender o porquê que nós estamos falando de família. Porque nesse processo de redenção, no processo de salvação e adoção, eu não consigo andar nesses dois processos iniciais e não chegar num crescimento e no conhecimento de Deus. Oséias capítulo 6, no versículo 3, fala assim que nós temos que conhecer o Senhor e... Aí eu fico só no conhecer, não dá. Fala para a pessoa do seu lado, prosseguir em conhecer. Chegamos em um lugar dentro da igreja, dentro do reino de Deus, e estagnamos. Não. Deixa eu te falar uma coisa, o Senhor tem muito mais para oferecer para você daquilo que você já viu. Nem os olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para você. Aí você acha que tudo aquilo que Deus fez já é o suficiente. Não. Nossa, cara. Eu entendi. Deus tem coisas muito mais profundas, como diz o pastor Mauro, muito mais profundas para você do que você imagina. A minha mente humana, ela é limitada, ela não vai conseguir entender o que Deus quer fazer. Mas se eu conhecer e prosseguir em conhecer, eu vou alcançando, porque é isso que Paulo fala, alcançando a estatura de homem e mulher perfeita, até atingir a perfeição. E a perfeição é Jesus Cristo, irmãos. A perfeição é andar com Jesus Cristo. A perfeição é conhecer os segredos de Deus. Riquezas escondidas, tesouros escondidos, riquezas encobertas. Tem coisas que não estão palpáveis a nós, mas são acessíveis no reino espiritual. Mas a consequência do crescimento e do conhecimento de Deus, no capítulo 4, e aqui está o segredo. Eu acho que nós estamos vivendo esse tempo, como igreja. A unidade da igreja e o alinhamento com o reino. O quão é difícil, irmãos, andarmos em unidade. Ainda não conseguimos chegar no ápice, mas começamos. E nós temos visto grandes coisas por conta dessa unidade. Grandes milagres, irmãos. Se eu te contasse aqui, se eu parasse para te contar os milagres que Deus está fazendo na minha vida, do ano passado para cá, eu vou ficar aqui até meia-noite falando e não vou terminar. Mas isso está me fazendo mergulhar tão profundo em Deus e depender tanto da mão dEle. Sabe por quê? Porque isso depende não só de mim nem de Deus, depende da unidade do corpo. Eu só consigo usufruir daquilo que Deus tem para mim na totalidade por conta da unidade do corpo. Então deixa eu falar, não me atrapalha. Fala para a pessoa do seu lado, não me atrapalha. Fala para o seu irmão do seu lado de novo, entra na unidade. Falamos numa série em dezembro sobre Atos capítulo 2.
Vamos abrir, Atos capítulo 2. Se você soubesse, eu te amo, Simei. Eu te amo. Quem tem ouvidos, ouça. Olha aqui, Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso aqui é unidade, irmãos, unidade do corpo. Deixa eu virar aqui que está voando a folha. Deixa eu ir para o teco ali. E em cada alma havia temor. E muitas. Olha isso aqui. Só é possível acontecer maravilhas quando em cada alma tem temor. Cada alma. O que você vê aqui são milagres. Existe diferença entre milagres e maravilhas. E sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa. Sabe de uma coisa? Vou abrir um parênteses aqui, porque nós estamos falando de famílias enraizadas. Nós vamos cair aqui, mas não posso deixar passar. A perseverança, ela tem a ver com o propósito que temos como igreja. Então, se eu persevero, no começo da visão que o Senhor nos entregou como igreja, era difícil de entender. Mas hoje não, hoje a nossa missão é. Mas se eu perguntasse isso há 2 anos e meio atrás, eu ia ficar sozinho aqui. Só que perseverando unânimes, que dia? Todos os dias. Todos os dias, no templo. Enche o templo. Agora, partindo o pão aonde? Aonde que parte o pão? Não é aqui que o pão é partido, é em casa. Aqui você recebe o pão, é partido lá em casa. Às vezes nós estamos entendendo o conceito errado do discipulado. Você sabe por quê? Porque nós estamos achando que isso aqui é só uma via de regra para participar da igreja. E não é. O objetivo do discipulado é que o pão seja partido em casa. É por isso que nós estamos fazendo PGD. Essa semana nós fizemos, né, Jefferson? Só na casa dos seus parentes lá. Irmãos, eu vi milagre acontecendo lá. Ela dormiu aquela noite? Dormiu, né? Ela estava noites sem dormir, a dona da casa. Ela não veio hoje, não? Ela não tem, não? Veio, não. E nós oramos e nós falamos para ela: você vai dormir essa noite. Ela dormiu, irmãos. Não tem como não dormir. Que se tinha algum espírito maligno amarrando aquela vida, aquela casa, a hora que nós não é a hora que nós precisamos, não, a hora que nós decidimos ir, o inimigo saiu. Então o discipulado, ele vai trazer isso, ele vai trazer o partir do pão em casa. Só que, vamos lá, às vezes você está querendo ir na casa do outro partir o pão, sendo que na sua própria casa o pão não é partido. O que Paulo fala para Timóteo? Na sua casa primeiro, Timóteo. Senão não tem como cuidar da igreja do Senhor. Então não foge da raia, viu? Isso não é só para os pastores, isso é para você. Isso é para você. Se você não entender que a sua casa precisa comer o pão, como diz o Neto, pão. Se você não entender isso, não adianta você pegar o pão e levar para a casa dos outros.
Oi? Comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Depois que eu parto o pão, eu caio na graça de todo o povo. Então, parto o pão em casa, caio na graça dos lá de fora. Amém? Amém? Parto o pão em casa, caio na graça dos lá de fora. E todos os dias acrescentava o Senhor, não é nós que acrescentamos. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Então, se eu entendo que a unidade da igreja e o alinhamento do reino de Deus vai proporcionar para mim o partir do pão dentro da minha casa, automaticamente todos que estão lá fora vão ser salvos. Todos. Mas no capítulo 5 de Efésios, ele começa a apertar um pouco mais, porque ele vai exigir de nós, no capítulo 5, ele vai exigir de nós uma aproximação maior para com Deus e automaticamente semelhança para com Deus. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3. 2 Coríntios capítulo 3. Está todo mundo entendendo ou está muito confuso? É confuso, você vai pegar o link depois no YouTube e vai assistir de novo. Vai facilitar para você. Tem hora que nem eu entendo, irmãos. Aí eu assisto minha pregação umas 3 vezes para me entender. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, fala assim, ó. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Nós já dissemos isso aqui várias vezes, mas não custa repetir. Eu sou igual João Batista, eu tenho só uma mensagem. O projeto de Deus é que nós fôssemos imagem e semelhança, mas assim que Deus cria o homem, forma ali o homem, só é feito a imagem de Deus. Nós não somos imagem e semelhança de Deus. Você não inicia dentro do reino de Deus com imagem e semelhança. Quando lá fala em Gênesis assim que façamos nós o homem a imagem e a semelhança. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem o criou. Quer dizer, a possibilidade da operação de Deus é no âmbito da imagem. Você sabe por quê? A semelhança só é alcançada a partir do momento que eu caminho com essa pessoa. Então, se você olhar, eu não liguei para o pastor Wesley hoje, mas nós viemos na mesma paleta de cor, não é? Eu quase voltei a trocar de roupa. Eu falei, não, cara, os outros já vai pensar que nós vai cantar. Não, cantar que jeito? Nós tentou 17 anos, não deu certo. Só que se você olhar, a gente se parece um pouco, principalmente agora, né? Se você olhar o Emanuel, meu filho também rapou a cabeça hoje, coitado. Coitado nada, né? Quis, né? Eu não pedi nada. Mas se você olhar ele perto de mim, ele parece comigo. Mas se você conversar com ele, ele tem alguns trejeitos que são semelhantes ao meu. Mas está comigo quase 13 anos, hein? Tem que parecer. Então, o que Paulo está falando é que nós, nesse processo de crescimento, nós vamos alcançar semelhança com Deus. Você tem que buscar isso. E buscar semelhança para com Deus exige muita renúncia individual. E posso te falar, não é fácil. Não é fácil. Essa renúncia individual não é fácil. Porque nosso caráter é falido.
Nosso homem interior é falido. Todo dia você tem que ficar policiando, todo dia. Todo dia, todo dia. Estava conversando hoje com o Cimei, estava falando disso. A gente estava falando, tem coisa, irmãos, que eu tenho que ficar consertando de 3, 4 anos atrás, para provar que eu sou um novo homem. Todo dia eu tenho que levantar de manhã e falar assim: hoje eu quero ser semelhante ao Senhor. Só que aí a gente senta aqui no nosso liturgia eclesiástica, todo domingo, senta na igreja e busca. Quer dizer, não, a gente não, vou parar de falar, a gente só fica profetizando. Lá na igreja do Sozé, a gente fica buscando algo que Deus não, deixa eu te falar, o reino de Deus é pautado no dar. Então quando você vem no culto, você não vem aqui para receber, você vem aqui para entregar algo ao Senhor. Pastoria, ele vai me entregar alguma coisa? Possivelmente, porque esse encontro faz com que você deixe as suas cargas e pegue a carga de Jesus. Vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e darei descanso para as vossas almas. Todos aqueles que estão fracos e cansados e oprimidos, ele está falando: vem. Ainda fala: pega o meu jugo e o meu fardo, que é suave e leve. O que vai acontecer? Você vai ficar sem carregar alguma coisa? Não. Você só está pegando algo que Jesus está te entregando. Então é uma troca. Você deixa o que você está e pega o que Jesus está te entregando. Você deixa o caráter falido e pega o caráter de Cristo. Senhor. E por conta dessa consequência de semelhança para com Deus, ele começa a exigir no capítulo 5 ainda um alinhamento para com a nossa casa. E aí é onde eu quero chegar. Por quê? Porque dentro desse processo que nós caminhamos, o final de tudo, irmãos, é a salvação da sua casa. A Bíblia começa com um casamento em Adão e Eva e termina em Apocalipse, Jesus e a igreja. A instituição mais digna na terra é a família, é o casamento. Tem duas coisas, duas instituições que não conseguem ser destruídas, e já tentaram várias vezes, irmãos. Só duas. O Banco Master vai cair, o banco não sei o que vai cair, tudo vai cair. A instituição, família e igreja não vai cair. Não vai. Já tentaram. Tentar destruir a igreja, ficou pior, multiplicar ainda mais. Tentou destruir a família, ficou pior, a família se uniu. Então quando você entende esse preceito, esse caminho a ser percorrido, você vai chegar no final, que é isso, o alinhamento da sua casa. Jesus não vai te mandar para o campo de batalha de Efésios capítulo 6, te pedir uma armadura, não sei o que, colete, capacete. Ele não vai fazer você entrar numa batalha sem antes passar por todo esse processo aqui para você poder entender. Porque corre o risco de lá na batalha você perder e fazer o quê? Parar, voltar, consertar o erro para depois continuar de novo. Tudo que é envolvido aqui na igreja, irmãos, tudo que é levantado, culto de ensino de terça, escola de influência, você acha que é para quê? Você acha que é para a gente ter evento na igreja? Sabe o que eu sei que o pastor queria isso, mas sabe o que eu queria? É que terça tivesse o mesmo tanto de gente que tem domingo. Por quê? Porque essa capacitação de ensino é que vai fazer você pegar o pão, levar para sua casa e partir. Você chega aqui no domingo, irmãos, já são 8 horas, eu tenho que estar passando para o final e eu não falei a metade. Não dá para. Só que isso não tem como ser instantâneo. Macarrão é instantâneo, hambúrguer instantâneo, mas a palavra não é instantânea. É por isso que você precisa pegar o pão. Pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Só vir aqui no domingo, nossa liturgia eclesiástica, ela não vai fazer você desenvolver dentro desse processo aqui. As palavrinhas que nós damos, que muitas das vezes são rasas, porque nós não podemos aprofundar por causa do tempo, por causa do entendimento como igreja, não vai fazer você avançar se você não entender que o corpo de Cristo, a unidade do corpo de Cristo, ela começa aqui com o ensino, mas a aplicação é lá na sua casa, não é aqui. Aqui não é um ponto de chegada, a igreja é um ponto de partida. E no capítulo 6 ele fala sobre um alinhamento da próxima geração. E finalmente sobre aptidão para a batalha. Por que eu estou te falando isso? Porque a consequência de nós abrirmos mãos desse processo é influenciar na geração que vem. Uma geração, irmãos, aqui não tem, mas lá fora está se gerando uma geração muito fraca, muito rasa. Aqui nós não vamos aceitar isso. Nós vamos pegar nossos filhos, nossas crianças, e nós vamos colocar eles nas escolas de profetas, assim como fez Elias. Nós vamos preparar eles não para agora, nós estamos preparando eles para um futuro. Pode ser que eu não consiga, mas o meu filho vai ir contra as portas do inferno e ela não vai prevalecer. Então nós estamos preparando essa geração justamente para isso. Mas, todavia, no entanto, se você não entender que o pão que se parte em casa resultará num bom crescimento aqui na igreja, não vai adiantar nada. Não vai resolver nada. Vou parar aqui porque eu acho que o Espírito Santo já disse o que queria dizer. Outro dia a gente fala o resto. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você não intensificar dentro da sua casa, dentro do seu lar, esse processo que nós falamos aqui, você não vai prejudicar só você, você vai prejudicar a próxima geração. Chega na sua casa durante essa semana e dá uma lidinha aqui em Efésios para você ver. Não é à toa que antes da batalha, da guerra, ele está falando sobre casamento. Sabe por quê? Porque eu já vi muitas igrejas fortes serem destruídas porque as famílias eram fracas. Muitos. Mas é impossível famílias fortes e igreja destruída. É impossível. É impossível. Você me dá mais 5 minutinhos aí? Dá? Jesus. Feche seus olhos aí. Curte sua cabeça, deixa o Espírito Santo falar com você. Espírito Santo, nós nos rendemos, ó Pai, totalmente ao seu mover aqui. Nós não somos nada sem Ti. Nós não somos nada sem Ti. Nós precisamos da Tua ação para que possamos ser convencidos. Não nos deixe fora daquilo que será feito nos próximos dias, nos próximos meses. Mas antes de tudo, fortalece a nossa casa. Fortalece os casamentos aqui instituídos nessa casa. Os filhos, as filhas. É isso que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Então que o Senhor possa fazer você sair daqui entendendo isso. No sábado,
no culto de casais, irmãos. O casal internacional que vai vir aí sou eu e a Alana, tá? Isso aqui que eu não falei, eu vou falar no culto de casais. Pastor, eu não sou casado ainda. Eu vou pedir que Simei autoriza, pelo amor de Deus, Simei. Autoriza, pelo amor de Deus, quem tem um propósito de casar, a vir no culto de casais. Sabe por quê? Deixa eu te falar. A gente entende assim, ó. Eu e a minha esposa, nós estamos casados há muitos anos. Então tem coisas que a gente teve que corrigir durante a caminhada. E a gente considera que isso é um remédio que a gente toma. Mas ficar tomando remédio faz mal para o fígado. Então é muito mais importante tomar uma vacina. Então se você não é casado, você tem que tomar uma vacina, porque você vai prevenir uma possível doença. Então, pastor, sou solteiro e ninguém vai me segurar. Não, não é isso não. Você está solteiro e se você quiser vir no sábado, você vem, porque tem uma palavra direcionada para o seu futuro. Amém? Se coloque de pé. Eu queria que você orasse agora e levasse os seus pensamentos para sua casa agora. Eu queria que você pensasse no seu lar, pensasse na sua casa. Eu queria que você lembrasse de momentos difíceis que você teve ou que está tendo e falasse com o Senhor agora. Eu não quero me demorar, mas eu queria muito que você entendesse esse momento tão importante. O Senhor, Ele está preparando um momento agora, Ele está preparando uma situação para entrar dentro da sua casa. Você tem a possibilidade agora de sacrificar um cordeiro. E se você às vezes não consegue sozinho, lá no Egito, quando uma família não tinha condições, ela ia para a casa de outra família e eles em unidade partiam um cordeiro. Depois disso era marcado os umbrais das portas. Então eu queria que você fechasse seus olhos e falasse com o Senhor: Senhor, eu preciso que o Senhor entre na minha casa. Eu preciso que o Senhor toque na minha casa. Eu preciso que dentro desse processo o Senhor finalize estruturando a minha casa. O Senhor tem várias questões para tratar de forma individual com você, mas no final Ele quer fazer dentro da sua casa primeiro. Antes de você exercer qualquer coisa fora da sua casa, tem que ser estruturado antes da sua casa. Pai, em nome de Jesus aqui, essa noite tão especial, Pai, nós estamos alegres porque o Teu Espírito, Ele é suficiente, Ele é poderoso para operar. E muitas pessoas que estão aqui, Pai, estão passando por momentos de dificuldade na família, em casa, com o marido, com a esposa, com os filhos, que às vezes não vê esperança, não vê oportunidade de restauração. Existe uma oportunidade de restauração aqui essa noite. E ainda que a nossa fé seja pequena, ainda que a nossa fé seja como um grão de mostarda, nós vamos declarar que a nossa casa servirá ao Senhor. Não importa o que aconteça do lado de fora, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu peço para que o Senhor acesse lugares escondidos na mente e no coração dos teus filhos, das suas filhas aqui. Lugares, ó Pai, que estão escondidos, que estão afetando o relacionamento. Lugares que estão escondidos, que estão afetando o casamento, a vida amorosa, o relacionamento íntimo em casa. Nós dizemos: Espírito Santo, entra nesse lugar e faz um milagre. Opera um milagre. Derrama sede e fome nessa casa. Fome da palavra, sede da presença.
Que o pão seja partido nesse lugar, Pai. Todos os dias, todos os dias. Todos os dias. Nós não queremos ninguém que esteja doente, que está dormindo, ou que estão dormindo. Nós queremos discernir o corpo, e a partir desse discernimento, queremos, ó Pai, partir o pão. Partir o pão. Partir o pão. De casa em casa, Pai. Partir o pão. Que ele seja partido em casa. Que ele seja repartido em casa. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Gostaria que vocês ficassem aqui à frente, mas virados para a igreja, por favor, tá? Então se acomodem aí. Tem muitas mulheres chegando. Faz o seguinte, sobe aqui também, ó, um pouquinho para cima aqui do altar também. Sobe aqui, por favor. Sobe, pastora Renata. Já vem um pouquinho para cima. Pula aqui pro lado de cima também, para poder acomodar todo mundo. Pode vir, mais para cima. Vem a Aninha, vem a irmã Cida, a pastora Sônia. Todas as mulheres aqui também, Joyce. Aqui, ó, Priscila. Subam aqui, gente. Só tem mulher na igreja, gente. Olha só que glória. Só temos mulher na comunidade de Aprisco. E em esse momento, não tem nenhuma mulher mais aqui embaixo, né? Deixa eu dar uma olhadinha para ver se não está faltando ninguém. Todos aqui. Ah, é verdade. Tem as meninas que estão trabalhando lá em cima. Tá. Alguém consegue... Não sei se seria pertinente, né? Cadê a pastora? Pastora Aline. E nós queremos honrar vocês, mulheres, e declarar aquilo que a palavra em Provérbios vai dizer, que uma mulher virtuosa é difícil de encontrar. E a Bíblia também fala que quem encontra essa mulher, encontra um tesouro. Então quero que vocês saibam que vocês são preciosas para o Senhor, são preciosas para nós como família, como igreja. E sendo profético, porque a gente também não pode deixar de ser aquilo que o Senhor nos pede para ser. Se você tem se sentido cansada, sobrecarregada por causa dos muitos afazeres no trabalho, em casa, enfrentando algumas dificuldades, eu gostaria que você só se lembrasse de uma coisa: que existe um Deus que chamou você um dia pelo nome e que diz para você: você é minha e eu sou teu. Então, para vocês, mulheres, nós não queremos apenas parabenizá-las, mas nós queremos orar por vocês, porque esse é o melhor presente que nós, como homens, como igreja, podemos oferecer a vocês. Então todos os homens que estão aí, se puderem estender as mãos, por favor, e as mulheres, como sinal de quem está recebendo algo, nós queremos orar. Jesus, obrigado, Pai, obrigado pela vida de cada uma dessas mulheres virtuosas que o Senhor separou para fazer parte da família Comunidade Aprisco, aquelas que estão nos visitando. Nós também, Pai querido, agradecemos por cada uma delas, e nós queremos declarar sobre a vida delas todo o poder. Nós queremos declarar sobre a vida delas, Pai querido, todo vencer o cansaço, vencer, Pai querido, o medo, vencer, Pai querido, o desânimo, vencer, Pai querido, toda a opressão, vencer, Pai querido, toda necessidade ou vontade de parar. Nós declaramos, Pai querido, assim como o pastor Daniel pregou hoje, Pai, que elas desfaçam do fardo que elas têm carregado recentemente e assumam aquilo que o Senhor tem para entregar para cada uma delas, Pai. E o seu fardo é leve e suave, Pai, e elas são feitas para serem fortes e auxiliarem o Senhor também na obra. Nós oramos pelas nossas pastoras, nós oramos por cada obreira, nós oramos por cada irmã, por cada mãe que foi chamada para discipular a sua casa, e todos nós declaramos a bênção do Senhor sobre as mulheres, e elas estão aqui representando não só a comunidade Aprisco, mas nós queremos declarar que o Brasil, Pai querido, seja representado por meio dessas mulheres,
mulheres, e que elas possam, Pai querido, carregar uma chama, Pai querido, pela cidade de Araguari, que elas possam carregar, Pai querido, um poder sobrenatural nas suas mãos, nas suas palavras, nos seus gestos, para poderem impactar os lugares onde elas estão inseridas. Então nós declaramos, Pai, o poder do seu Espírito sobre cada uma dessas mulheres, e todos nós juntos declaramos amém e amém, no nome de Jesus. Gostaria de convidar os meus amigos aí separados para poder presentear as mulheres. Todas vocês vão receber aí um mimo. E que vocês sintam-se abraçadas pela comunidade Aprisco, tá? Eu não sei se você pode fazer isso por alguma mulher, mas eu gostaria que enquanto isso você abraçasse alguém aí, mulher, e falasse para ela: feliz nosso dia, que Deus abençoe, que Deus te derrame poder, derrame bênção, derrame saúde, prosperidade. Já estende a mão aí quem não recebeu, ajuda a gente aí, por favor. Quem for recebendo já pode ir tomando o seu lugar novamente, depois de abraçar alguém. Amém? Todas receberam? Glória a Deus. Quero agradecer aqui o Pedrão, o Caio, o Arthur. Agradecer também o Luiz Gustavo por nos ajudarem. Queridos, estende sua mão, por favor. Nós queremos te liberar em paz. Que o amor de Deus Pai, a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre, para enfrentar uma semana, para poder viver mais um dia para a glória de Deus. E toda a igreja junta diz amém. Abraça pelo menos umas 50 pessoas antes de você ir embora. Se não tiver 50, sai abraçando gente na rua e declarando uma semana abençoada para cada um, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos vocês.